Som. A paz, Senhor, irmãos, amém? Convido a igreja que eles puderem se colocar de pé. Boa noite a todos, irmãos, que o Senhor acompanhe a cada um de vocês no culto de hoje, que as bênçãos do Senhor estejam sempre sendo derramadas sobre a sua vida e que você possa sentir muito da presença do Senhor nessa noite, amém? Não somente essa noite não, mas amanhã, mas hoje quando você voltar para casa, na hora que você for dormir, todo dia que você venha sentir fortemente a presença do Senhor Espírito Santo, bradando no seu coração, que você possa ser sensível à voz de Deus. Convido a igreja a abrir sua Bíblia em Lucas capítulo 24. Vamos ler já o versículo 1. Lucas 24, versículo 1. Foi? Vamos ler? Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, as mulheres foram ao túmulo levando os nossos aromáticos que haviam preparado. Vamos ler até o versículo 7, tá? Encontraram a pedra removida do túmulo, mas ao entrar não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexos a esse respeito, apareceu-lhes 2 homens com roupas resplandecentes. Estando elas com muito medo e baixando os olhos para o chão, eles disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembre-se do que ele falou para vocês, estando ainda na Galileia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos pecadores, seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Essa palavra é uma palavra maravilhosa, né? É para confrontar a gente mesmo. Porque muitas das vezes durante os dias da semana a gente esquece dessa palavra. A gente se deixa abalar pelos problemas, pelas dificuldades, e a gente esquece que o nosso Senhor ressuscitou. Ele não ficou limitado a uma sepultura como o pastor pregou alguns dias atrás. O nosso Senhor rompeu com todas as barreiras que hoje a gente enfrenta e não há nada que possa deter Ele. Então, se hoje você está enfrentando uma barreira, uma dificuldade muito difícil na sua vida, é só você relembrar que o Senhor Jesus rompeu com essa barreira, Ele quebrou essa barreira, então você também pode quebrar essa barreira pelo poder que há no nome de Jesus. Irmãos, eu queria dizer 3 coisas que você não deve fazer quando você vier aqui adorar. Vamos lá, primeira coisa, diga comigo, primeira coisa, para fixar, a gente tem que fixar isso na cabeça. Você não deve vir aqui adorar a Deus sem estar em comunhão com Deus. Não adianta a gente vir aqui, poxa, eu vou ir lá cultuar a Deus, mas eu não peguei na Bíblia durante os dias da semana, eu não procurei orar, assim como a gente quer ouvir a voz de Deus. Então, você não pode vir aqui sem estar em comunhão com Deus. A segunda coisa, você não pode deixar de estar em comunhão com os irmãos. Falando isso, você já deu um abraço na pessoa que está ao seu lado? Se não, eu convido você a dar um abraço agora na pessoa que está do seu lado. Se Deus te abençoe, irmão. Porque é para isso que a gente foi chamado. A gente foi chamado para ter comunhão com os nossos irmãos. Aleluia. Esse movimento nosso com os irmãos é muito necessário para que a gente possa adorar a Deus em paz. E o terceiro e última coisa que você não deve fazer quando você vier aqui adorar a Deus é que você não pode deixar que as dificuldades lá de fora atrapalhem na sua adoração. Às vezes a gente fica pensando: poxa, meu pai, meu tio, meu vizinho, meu avô está com um problema, está com dificuldade, e a gente esquece de adorar a Deus aqui em paz. Isso não pode acontecer. Aqui é uma casa de festa, aqui é uma casa de alegria, é um momento de celebração. Então eu convido a você a focar aqui na sua adoração com o Senhor. Levanta suas mãos, se sinta à vontade para adorar. Não sei como você se sente mais à vontade para adorar, mas aqui é o momento de você se soltar e se alegrar no Senhor. Convido a você, Igreja Bíblia Guarani, a se alegrar em Deus. Ele ressuscitou, acabei de ler. Então já tem um motivo suficiente para a gente se alegrar. Amém? O Ministério de Louvor, agora vamos estar louvando a Deus.
muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuva de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá o escape e livramento. Chuvas de bênçãos, ouça a voz, Deus te dá o escape e livramento. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Jesus, só quero falar o seu nome sobre cada mente e coração, porque eu sei que a paz em tua presença. Eu falo Jesus, clame o nome de Jesus, aleluia.
Jesus, só quero falar o seu nome, só o teu nome, Pai, até ver todo vício se quebrar, declarando que há esperança e liberdade. Eu falo, Jesus, teu nome, Pai, teu nome é poder, teu nome é cura, seu nome é vida. Quebra as fortalezas, queima como fogo, vem tua luz brilhar. Aleluia. Jesus, só quero falar o seu nome sobre toda ansiedade e depressão, para cada alma que esteja cativa. Eu falo, Jesus, seu nome é poder, seu nome é cura, seu nome é vida. Quebra as fortalezas, queima como fogo, vem tua luz brilhar. Seu nome é poder, seu nome é cura, seu nome é vida. Quebra as fortalezas, queima como fogo, vem tua luz brilhar. Grite o nome de Jesus, aleluia. Grite Jesus nas montanhas, grite nas ruas, Jesus. Jesus sobre os inimigos, Jesus sobre a escuridão, Jesus pela minha família, eu clamo o seu santo nome, Jesus. Oh, grite Jesus nas montanhas, grite nas ruas, Jesus. Jesus sobre os inimigos, Jesus sobre a escuridão, Jesus pela minha família, eu clamo o seu santo nome, Jesus. Seu nome é poder, seu nome é poder, seu nome é cura, seu nome é vida. Quebra as fortalezas, queima como fogo, vem tua luz brilhar. Seu nome é poder, seu nome é cura, seu nome é vida. Quebra as fortalezas, queima como fogo, vem tua luz brilhar. Jesus, só quero falar o seu nome sobre toda ansiedade e depressão, em nome de Jesus, para cada alma que esteja cativa. Eu falo, Jesus. Grite Jesus nas montanhas, grite nas ruas, Jesus. Jesus sobre os inimigos, Jesus sobre a escuridão, Jesus pela minha família, eu clamo o seu santo nome, Jesus.
mas o ar, Jesus. Jesus sobre os inimigos, Jesus sobre a escuridão, Jesus pela minha família, eu clamo o seu santo nome, Jesus. Seu nome é poder, seu nome é cura, seu nome é vida. Quebra as fortalezas, queima como fogo, vem tua luz brilhar. Seu nome é poder, seu nome é cura, seu nome é vida. Quebra as fortalezas, queima como fogo, vem tua luz brilhar. Aleluia, glória a Glória a Deus. Deus. Aleluia. Agora a igreja pode se sentar. Gostaria de convidar aqui a irmã Ana Paula para estarmos orando pela juventude, pelo jovem da nossa igreja. Hoje o culto, né, como os irmãos podem ver, é dirigido pela juventude. Por isso eu gostaria de fazer esse momento, né? Aí a irmã vai estar orando pelos jovens da nossa igreja, das outras igrejas e outras pessoas lá fora. Oremos. Convida a igreja para se pôr de pé. Grandioso Deus, eterno Pai, Senhor, estou aqui na sua presença, Senhor, lhe agradecendo, Senhor, por estar aqui, Senhor, essa noite, meu Deus. Abençoe, Senhor, toda essa igreja, meu Pai. Abençoe especialmente a juventude dessa igreja, meu Deus. Abençoe o coração deles, meu Pai. Abençoe os caminhos, meu Deus. Abençoe as faculdades, a escola, meu Deus, o emprego. Dê força, Senhor, para o seu jovem, meu Deus. Porque sabemos que eles são o amanhã dessa igreja, meu Pai. É o fruto dessa igreja, Senhor. Dê forças, dê sabedoria, meu Deus. Não deixe que nada impeça, Senhor, que cada um deles chegue até aqui, meu Deus. Que não deixe, Senhor, que eles desanime, meu Deus. Dê, Senhor, sabedoria, Senhor. Dê, Senhor, discernimento, meu Senhor. Que cada pensamento que eles tiverem errado, meu Deus, o Senhor jogue por terra, meu Deus. Em nome de Jesus. Abençoe também aqueles jovens, Senhor, que não chegaram até aqui hoje, meu Deus. Aquele, Senhor, que está no mundo também, meu Deus. Abençoe aquelas mães, meu Deus, que olham para os seus filhos, Senhor. Que clama, Senhor, para Ti, Senhor, a salvação deles, meu Deus. Abençoe, meu Deus. Não deixe, Senhor, que ninguém se desanime, meu Deus. Que esqueça, Senhor, que a sua salvação é principal em cada vida, meu Deus. Eu agradeço, Senhor, a Ti, meu Deus, por essa oportunidade, Senhor, de estar falando na sua casa, meu Deus, e pedindo por esse jovem, meu Deus, mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Pode se sentar, irmãos. Daqui, desse lado, temos algum visitante? Não, eu acho que a gente... tá. Deus abençoe. Pode, por favor, se levantar e dizer o nome e se vocês fazem parte de alguma igreja? Thaísa? Raíza. Prazer em conhecer, Raíza. E a moça que está ao seu lado? Rosa. Prazer em conhecer. Que Deus abençoe a vocês. Em nome de Jesus, se sintam muito felizes nessa casa, tá bom? Alguém, mas aqui não, né? Desse lado aqui. Temos aqui. Qual o seu nome? Rafael, você faz parte de alguma igreja? Não, então que você possa fazer desta igreja a sua igreja, em nome de Jesus. Deus abençoe você, Rafael. Já é de casa, né? Amém. Ali atrás. Como a igreja salva os visitantes? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Volte sempre, não demore. Se quiser, pode ficar, pois aqui é o seu lugar.
Deus abençoe vocês. Se sintam acolhidos em nome de Jesus. Irmão Renato, por favor. Enquanto o irmão Renato estiver louvando, vamos entregar nossos dízimos e ofertas na casa do Senhor. Salve os irmãos, que a paz do Senhor. Tem um hino que fala muito no meu coração. Eu peço aos irmãos que souberem, né, me ajude em espírito de louvor, de oração. Esse louvor fala, né, que muitas vezes a gente se engana no nosso coração. A gente pensa que no mundo que é melhor, que vai nos dar uma alegria, mas isso não é verdade. Vemos o exemplo do filho pródigo, né? O filho pródigo, ele largou tudo, largou o seu pai, pediu a herança, né? Praticamente ele enterrou seu pai ali, enterrou o pai vivo, porque ele queria herança antes mesmo de o pai, né, morresse, porque o natural da vida é a pessoa pedir herança naturalmente depois que parte o pai. Então ele não quis saber, né, da casa do Senhor, mas ele sofreu, ele viu, quando ele viu o aperto que ele passou no mundo, ele se arrependeu e voltou para a casa do Senhor. Então o que eu quero dizer, né, nesse louvor, igual eu vou estar cantando agora, que você que está pensando ou está fraco na fé, né, de largar ao Senhor, não faça isso, continua firme, porque a maior alegria é estar na presença do Senhor. O Senhor te dá um anel novo, como Deus fez com o filho pródigo, o seu pai, né? Ele dá uma veste nova. Então fique com o Senhor, que a alegria verdadeira está no caminho do Senhor, amém? Glória ao Senhor, aleluia. Tempo eu não esqueci o teu carinho tão grande por mim. Eu sei que um dia tentei esquecer, antes caminho, antes percorrer, e a gente pensa que vai ser feliz. Para tudo há uma solução, mas solução não existe sem ti. Preencha agora o meu coração, por amor, teu amor modificou o meu viver, o meu ser. Teu mover iluminou o meu olhar, céu e mar. Teu querer é tanto bem querer pra mim. Eu sei que não mereço, mas tu és amor. Eu sei que não mereço, mas tu és amor. Faz tanto tempo eu não esqueci o teu carinho tão grande por mim. Eu sei que um dia tentei esquecer, antes caminho, antes percorrer, e a gente pensa que vai ser feliz. Para tudo há uma solução, mas solução não existe sem ti. Preencha agora o meu coração, por amor, teu amor iluminou o meu viver, o meu ser. Teu mover iluminou o meu olhar, céu e mar. Teu querer é tanto bem querer pra mim. Eu sei que não mereço, mas tu és amor. Eu sei que não mereço, mas tu és amor. Por amor, teu amor modificou o meu viver, o meu ser. Teu poder iluminou o meu olhar, céu e mar. Teu querer é tanto bem querer pra mim. Eu sei que não mereço, mas tu és amor. Eu sei que não mereço, mas tu és amor. Aleluia, Senhor, tu és amor, Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor, não nos rejeita, pelo contrário, o Senhor nos dá uma nova chance, Pai, de reconciliar contigo e viver na tua presença. Louvado seja Deus. Eu agradeço a oportunidade. Aleluia. Glória ao Senhor.
Senhor Deus nosso Pai, queremos te agradecer, Senhor, por tudo que foi feito e a te fazer ainda, continuando na tua presença nesse culto. Quero te agradecer pelos dízimos e ofertas, Pai, que foi depositado aqui. Dá condições a nossos irmãos, Pai, de sempre poder ofertar de coração a Ti, porque sabemos, Senhor, que assim haverá mantimentos, Pai, para a Tua obra, Senhor, para que possamos, Pai, sempre, Pai, essas portas abertas para as vidas que vão vir nesse lugar, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Queria colocar o cantor cristão agora, cantarmos o cantor cristão. Aquele... acho que é 25. É que eu esqueço o nome. A igreja, aqueles que puderem se colocar de pé. Amém? Louvemos tão grande amor, né? Cantor cristão 25. Confirma aí. Deixa eu colocar aqui para todos. Amém? Foi? 25. Amém? Que grande amor é céu, seu amor que Cristo nos mostrou, para se tornar o Salvador, a vida não negou. Louvemos tão grande amor, sim, tão grande amor que Cristo assim nos manifesta. Que maravilha de amor que nos trouxe para Deus. Ninguém, pois, deve duvidar do seu tão grande amor, mas todos devem aceitar o amor do Salvador. Louvemos tão grande amor, sim, tão grande amor que Cristo assim nos manifesta. Que maravilha de amor que nos trouxe para Deus. O que esse amor de nós fará é nos vedado ver. Mas Cristo em breve voltará e nos fará saber. Louvemos tão grande amor, sim, tão grande amor que Cristo assim nos manifesta. Que maravilha de amor que nos trouxe para Deus. Amém? Convida a diaconisa Elisângela e o seminarista José Carlos, em nome de Jesus. A irmã Elisângela vai estar orando pelo nosso pregador da noite. Glória a Deus, amém? Vamos estar orando pelo nosso irmão, para que Deus possa vir falar conosco através dele nessa noite, amém? Pai de amor, Pai de eternidade, nós te agradecemos a Deus por esta noite. Te agradecemos a Deus pela vida do teu servo, ó Pai. Muito obrigada, Senhor, pela vida do José Carlos, ó Pai. Continue abençoando, derramando a tua graça sobre a vida dele, Deus. Agora, Deus, nós te pedimos, Senhor, nesta noite, Deus, usa ele com poder, Senhor, e autoridade, ó Pai.
Fala, Senhor, conosco através do teu servo, Pai. Da maneira, Senhor, que o Senhor constrangeu ele na tua palavra, nos constrange também, ó Deus, para a glória do teu nome, Deus. Essa oração que nós fazemos, ó Pai, te agradecemos por tudo, no nome santo de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pai, Senhor, para os irmãos, estamos felizes, né, nessa noite por essa oportunidade. Não pode sentar um pouquinho, um minutinho. Esse privilégio, eu sempre digo que é um privilégio estar aqui, que eu reconheço diante de Deus todos os dias que eu não mereço estar aqui, nem aí, nem ali fora, nem lá fora, não mereço, mas a graça de Deus é inexplicável. A gente não tem como explicar como Deus pode aceitar pecadores em Cristo, não tem como explicar esse amor, essa graça. Então eu glorifico a Deus por essa oportunidade e venho orando, eu não vou orar só agora não, venho orando a Deus para que o Espírito Santo fale aos nossos corações de Deus. A irmã orou aqui uma coisa interessante, nos confronta, Senhor, como o Senhor confrontou ele. E é verdade, Deus, sempre que eu preparo a mensagem, Deus me confronta muito, Deus me mostra muita coisa que precisa melhorar em mim mesmo. E eu fico, meu Deus, eu vou pregar isso para a igreja? É isso aí que você vai falar. E amém. Então, nessa noite, que o Espírito Santo possa falar aos nossos corações. Amém, irmãos? Agora você pode ficar de pé. Quero convidar a igreja para meditarmos no livro do Apocalipse de João, último livro da Bíblia, capítulo 2. Glória a Deus. Os irmãos aqui puderem nos ajudar, ficamos gratos, tá? Pode procurar com calma. Se você já achou e percebe que o irmão do lado não achou, quiser ajudar o irmão a achar, tá? Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Podemos ler? O irmão pode colocar aqui pra gente, que aqui é uma tradução só. Apocalipse 2:1 até o versículo 7, irmãos. Ao anjo da igreja. Não, é do 1 até o 7, tá? Versículo por versículo. Amém, obrigado. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreva: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Conheço as obras que você realiza, tanto o seu esforço como a sua perseverança. Sei que você não pode suportar os maus e que pôs à prova os que se declaram apóstolos e não são, e descobriu que são mentirosos. Você tem perseverança e suportou provas por causa do meu nome, sem esmorecer. Tenho, porém, contra você o seguinte: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se, pois, de onde você caiu. Arrependa-se e volte à prática das primeiras obras. Se você não se arrepender, virei até você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Mas você tem a seu favor o fato de que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de se alimentar da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Feche seus olhos, vamos orar de novo. Espírito Santo de Deus, eis-me aqui, Senhor, inteiramente à tua disposição. Peça ao Senhor, em nome e para a glória de Cristo Jesus, que não saia da minha boca nenhuma vírgula, muito menos uma palavra que não seja na tua direção. Para isso, Senhor, te peço direção, te peço sabedoria,
te peço discernimento, te peço unção, te peço poder, te peço autoridade, te peço, Senhor, inspiração que vem do alto, para que a tua igreja seja edificada, para que a tua mensagem seja, Senhor, perfeitamente aplicada aos corações, e o nome de Cristo, e somente o nome de Cristo, seja honrado e glorificado e exaltado aqui hoje, nesta reunião, e para todo sempre, em nome e para a glória de nosso Senhor Jesus. Amém, irmãos? Os irmãos podem se assentar. Realmente, irmãos, Deus me confrontou bastante nessa palavra. Eu quero convidar você a refletirmos nessa mensagem que tem como tema o que Jesus espera da sua igreja. Amém, irmãos? E o que a igreja pode esperar de Jesus. Gravou o título? Repete comigo. O que Jesus espera da sua igreja. E o que nós, a igreja dele, podemos esperar de Jesus. Amém? Bom, primeiro Jesus, ele começa se apresentando, né? Versículo 1. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve. Bota aqui, irmão. Isso. Estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Interessante, Jesus começa falando dele mesmo, né? Tudo começa com ele. E ele chega através daquela carta, né? Que João escreveu na ilha de Patmos. Os irmãos já conhecem, os irmãos conhecem a palavra. João estava exilado na ilha de Patmos, e aí Jesus se revelou a ele e revelou muitos mistérios do Apocalipse. Os irmãos também já sabem, aqui todo mundo aqui é bom de Bíblia, né? Melhor do que eu. E mandou ele escrever 7 cartas para 7 igrejas da Ásia Menor. Claro que muita coisa foi simbólica, né? Que as cartas chegaram até hoje, até nós, e vai continuar, né? É uma mensagem atemporal, não tem tempo, né? Ela vai continuar servindo por gerações até que Cristo volte. Amém, irmãos? Então Jesus se apresenta, né? E diz assim, ó: eu sou aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e ando no meio dos 7 castiçais. Mas se você voltar em Apocalipse 1, coloca aqui, por favor, irmão, do versículo 9 ao 12, para a gente poder entender o que Jesus está querendo dizer com isso. Apocalipse 1, do 9 ao 12, depois pular para o 20. Eu, João, irmão e companheiro de vocês na tribulação, no reino, na perseverança em Jesus, estava na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me no Espírito, no dia do Senhor, e ouvi atrás de mim uma voz forte, como de trombeta, dizendo: escreva num livro o que você vê e mande-o às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Quanto ao mistério das 7 estrelas que você viu na minha mão direita, e quanto aos 7 candelabros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Então Jesus já está revelando aqui o mistério das 7 estrelas na sua mão direita, e ele no meio de 7 castiçais de ouro. Mas por que essas 7 estrelas estavam na mão direita de Jesus? Abre a sua Bíblia aí, Isaías 41, versículo 10, para a gente poder saber por que essas 7 estrelas estavam na mão direita, na destra de Jesus. Isaías 41, versículo 10 diz assim, ó: não tema, porque eu estou com você, não fique com medo, porque eu sou o seu Deus, eu lhe dou forças, sim, eu o ajudo, sim, eu o seguro com a mão direita da minha justiça. Em algumas versões, eu te sustento com a destra da minha justiça. A mão direita de Deus é lugar de força, estabilidade, segurança, sustentabilidade. Quando ele fala que as 7 estrelas estavam na mão dele direita, ele está querendo dizer que não só o pastor da igreja, porque as 7 estrelas eram os anjos da igreja, e os anjos eram os pastores, os líderes, não é isso? Mas também a igreja. Então, irmãos, não tem nada melhor para um pastor, para um ministério, para um diácono,
para uma igreja, para uma família, para um homem, para uma mulher, para uma nação, do que ter a sua vida na palma da mão do Senhor. É sinal de força, de segurança. Está na mão de Deus, está seguro. Colocou na mão do Senhor, está tranquilo, Deus garante. Colocou o teu trabalho na mão do Senhor, a tua família, os teus negócios, os teus sonhos, a tua causa, está na mão direita do Senhor, está seguro. Você pode dizer um amém? Está seguro. Repete comigo. Está seguro, porque está na destra, está na mão direita do Senhor. Aleluia. E Jesus, ele começa então a falar com a igreja. Se apresentou. Ele começa a elogiar a igreja. Falar os pontos positivos. Porque Jesus não vê só defeito na gente, não, irmão. Peraí, não é assim também não. Ele vê muito defeito, né, irmão? Olha, em mim, então, misericórdia. Eu acho que eu sou mais defeito do que qualidade, não sei, vamos ver. Mas ele vê qualidades em nós também. Ele viu qualidade em Éfeso, na igreja de Éfeso. Como está em Apocalipse 2, versículo 2, versículo 3 e depois o versículo 6. Vamos ler de novo. Apocalipse 2, 3 e 6. 2. Conheça as obras que você realiza. Guarde isso. Tanto o seu esforço como a sua perseverança. Sei que você não pode suportar os maus e que pôs à prova os que se declaram apóstolos e não são. E descobriu que são mentirosos. 3. Você tem perseverança e suportou provas por causa do meu nome, sem esmorecer. 6. Mas você tem a seu favor o fato de que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Então Jesus começa elogiando a igreja, falando pontos positivos que ele estava enxergando na igreja de Éfeso. E o nome dele também estava sendo glorificado por causa disso. Então, irmão, abra sua Bíblia em 1 Coríntios 3, versículo 12 a versículo 15. Quando ele fala assim, ó, conheço as tuas obras. Jesus sabia exatamente o que a igreja de Éfeso estava fazendo para ele. Jesus, ele conhecia com riqueza de detalhes o que cada crente da igreja de Éfeso estava fazendo para ele. E não só o que estava fazendo, como estava fazendo, com que motivações estavam fazendo. Abre aí, 1 Coríntios 3, versículo 12, versículo 15. E se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira fina ou palha. 13. A obra de cada um se tornará manifesta, pois o dia demonstrará, porque será revelada pelo fogo, e o fogo provará qual é a obra de cada um. Se aquilo que alguém edificou sobre o fundamento permanecer, esse receberá recompensa. Se a obra de alguém se queimar, esse sofrerá dano, porém ele mesmo será salvo, mas como que através do fogo. Aleluia. Ele conhece o que cada um de nós fazemos para ele. As nossas obras, tudo que nós fazemos daquela porta para dentro, para Deus, está no conhecimento dele. Tudo que a igreja fazia, ele falou, conheça as tuas obras, e o teu trabalho árduo, a tua perseverança. Tudo isso Jesus ressaltou para a igreja. Isso quer dizer, irmãos, que estava tudo debaixo do conhecimento de Deus. Às vezes nós achamos que o que nós estamos falando para Deus, Deus não está vendo. Mas Deus está vendo. Cada vez que você limpa a igreja, passa uma vassoura aqui na igreja, lava o banheiro, limpa aqui em cima. Quando você toca um instrumento, quando você está lá atrás, lá mexendo na mesa, cantando aqui na frente, fazendo coreografia, na oração aqui de joelhos, tudo isso é para Deus. E Deus está vendo. Ah, mas o pastor não viu. Não tem problema, Jesus viu. Não, mas a esposa do pastor não viu. Mas Jesus viu. Não, mas o irmão Zé Carlos passou batido. Mas Jesus não passa batido. Não passa, irmãos. Cada detalhe. Se você for chamado aqui só para fazer a oração da oferta, fique feliz, porque você terá o seu galardão. Aleluia. Glória a Deus. E ele continua dizendo, ó, conheça as tuas obras, o seu trabalho, e depois, ó,
que você não suporta homens maus. Abre a sua Bíblia em 2 Coríntios 11, do 12 ao 15. 2 Coríntios 11, do 12 ao 15. Eles não suportavam os homens maus. Isso tudo são qualidades que a igreja tinha, tá, irmãos? Estamos nas qualidades, né? Vamos lá. Jesus Pedro passa o azeite, né? Depois, vamos embora. Mas o que faço? Isso continuarei a fazer para não dar oportunidade àqueles que a buscam, com o objetivo de serem considerados iguais a nós, naquilo em que se gloriam. Porque esses tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, disfarçando-se em apóstolos de Cristo. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se disfarça em anjo de luz. Portanto, não deveria surpreender que os seus próprios ministros se disfarcem em ministros de justiça. O fim deles será conforme as suas obras. Nos tempos de Paulo, irmãos, já tinha falsos profetas, falsos obreiros, falsos apóstolos, falsos diáconos. Quando João escreveu essa carta aqui, Paulo já tinha morrido, irmãos. Não estava vivo mais não. E já tinha naquela época. Aliás, Jesus advertiu aos seus apóstolos que nos últimos dias se levantariam falsos profetas. Os irmãos conhecem a palavra. E a igreja de Éfeso tinha isso de bom. Ela tinha uma sensibilidade espiritual tão grande que ela detectava os maus e conseguia neutralizar a ação deles. E Jesus fala sobre isso. Nós hoje precisamos também ter essa sensibilidade de detectar aquelas pessoas que não são convertidas, que às vezes estão até no nosso meio, mas são pessoas más, cujo propósito, cujo objetivo não é a glória de Deus, é trazer confusão, é trazer dissensão, disse-me-disse, divisão na igreja. Só que a igreja tem que ter essa sensibilidade que sobrava na igreja de Éfeso. Aleluia. Outro ponto positivo: vocês odeiam as obras dos nicolaítas. Apocalipse 2:6. Vamos ver aqui de novo. 2:6. Apocalipse 2:6. Mas você tem a seu favor o fato de que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. E tem uma citação aqui mais à frente, um pouquinho, ainda em Apocalipse, quando Jesus fala que na igreja de Pérgamo, é uma outra carta, a gente não vai falar sobre isso, mas ele alerta que na igreja de Pérgamo, as obras dos nicolaítas já estavam sendo praticadas. Enquanto em Éfeso, eles conseguiram neutralizar a doutrina dos nicolaítas. Mas quem eram os nicolaítas? Era um movimento que existia naquela época, herético, que distorcia as verdades do Evangelho. Bem resumido, distorcia. Os apóstolos vinham e pregavam a verdade de Cristo, e os nicolaítas vinham com a sua doutrina errônea e distorciam. E tentavam enganar o povo de Deus com suas distorções teológicas, doutrinárias. Só que a igreja de Éfeso, nesse ponto, estava tão atenta que ela conseguiu neutralizar a doutrina dos nicolaítas. E Jesus falou assim, as quais eu também odeio. Jesus odiava. E a igreja também odiava. O que eu aprendo aqui? Tudo aquilo que Jesus odeia, nós precisamos odiar. Mas será que é isso que está acontecendo hoje? Reflete. Jesus estava elogiando a igreja de Éfeso. Olha, parabéns, porque vocês reprovam as doutrinas dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Ou seja, só serve para a igreja aquilo que é agradável a Jesus. Aquilo que desagrada, aquilo que aborrece, aquilo que entristece, não serve para a igreja. E hoje, irmãos, será que estamos aderindo a tudo que agrada a Jesus? Você já se fez essa pergunta hoje? Senhor, será que eu estou fazendo algo que te agrada? Ou tudo? Ou nada? Já se confrontou você mesmo hoje, no dia de hoje? Senhor, será que eu estou fazendo a tua vontade? Será que eu estou aborrecendo na minha vida, no meu dia a dia, o que o Senhor aborrece? Porque o certo seria esse: aborrecermos aquilo que aborrece Jesus, acatar
abraçar, praticar o que agrada a Jesus. Mas até aí a igreja estava na bênção. Glória a Deus por isso. E mais abaixo, a gente vai ver em João 5,39 e Oséias 4, versículo 6. Como é que nós podemos neutralizar a doutrina dos nicolaítas? Não é tão simples, mas não é impossível. Abra sua Bíblia aí em João 5,39 e Oséias 4, versículo 6. João 5,39, olha só o que diz: vocês examinam as escrituras, porque julgam ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Amém? Oséias 4, 6. O meu povo está sendo destruído, pois lhe falta o conhecimento. Pelo fato de vocês, sacerdotes, rejeitarem o conhecimento, também eu os rejeitarei, para que não sejam mais sacerdotes diante de mim. Visto que se esqueceram da lei do seu Deus, também eu me esquecerei dos seus filhos. A melhor forma que a igreja de Éfeso encontrou de neutralizar a doutrina, os ensinamentos dos nicolaítas, foi através do conhecimento da palavra de Deus. E nos dias de hoje, irmãos, eu não consigo enxergar outra maneira de nós, hoje aqui no nosso século, nesse bairro Guarani, nessa realidade que nós estamos, eu não consigo enxergar outra forma da igreja neutralizar as doutrinas errôneas deste século, as falsas doutrinas, identificar os falsos apóstolos, os falsos pastores, os falsos pregadores, os falsos profetas, os falsos irmãos, as falsas igrejas. Eu não vejo outra forma a não ser através do conhecimento genuíno da verdadeira doutrina, que é a palavra de Deus. Por que tem muita igreja fechando? O meu povo foi destruído porque faltou conhecimento. É o conhecimento da palavra. Quando você lê, quando você estuda, quando você conhece a palavra, o inimigo ele não consegue te enredar com falsas doutrinas. Aleluia. Bom, os elogios param aqui. Vamos para a próxima fase da carta. Agora vem as críticas. Nem tudo são rosas, né? Vamos para as críticas. Quais foram as críticas? Quais foram as repreensões, exortações que Jesus também fez à igreja de Éfeso? Apocalipse 2, versículo 4 e versículo 5, parte A. Olha só o que Jesus diz: tenho, porém, contra você o seguinte, que você abandonou o seu primeiro amor. 5, parte A. Lembre-se, pois, de onde você caiu. Arrependa-se e volte à prática das primeiras obras. Aí a coisa já começa a tomar um outro contorno. Porque Jesus também estava enxergando na igreja de Éfeso que eles, apesar de serem muito, trabalhavam, tá? Jesus falou isso. Vocês trabalham, conheçam as obras de vocês. Vocês conseguiram bloquear as falsas doutrinas, os falsos apóstolos. Beleza, os nicolaítas aí não se criaram, mas tem um porém: abandonaste o teu primeiro amor. Os casados aqui, levanta as mãos assim. Os casados, maravilha, né? Você se lembra quando você conheceu a sua esposa? No comecinho. A irmã se lembra quando conheceu o seu marido lá atrás, no ano de 1000 e lá vai fumaça? Como é que era? Como é que era? Quando batia os olhos, né? Coração, aquela paixão, né? Qualquer coisa agrada. Quando você, irmãos, quando tu começa a namorar, você pega uma florzinha nascendo na pedra, na entrada da tua casa, leva para a namorada, e ela fica toda derretida. Tudo agrada, irmão. Né? Ai, que lindo! Ai, coraçãozinho, lembrou de mim.
Estou mentindo? Se eu estiver mentindo, vocês me corrigem. No começo, tudo são flores. O rapaz abre a porta do carro para a moça e fecha. E olha, rapaz, se estiver chovendo, ele é capaz de jogar o casaco. Não, não pisa na lama, não. Você é minha rainha, minha princesa, que Jesus preparou para mim. Aí casa. Maravilha, bolo, né? Festa, bola. Não é isso? Lua de mel. Né? Maravilha, os que são casados sabem disso. Mas geralmente, com o passar do tempo, né, irmão? Vai passando o tempo. Aí vem o quê? As dificuldades do casamento. Todo casamento tem. Você que vai casar, tá aí doida para se casar, já vou logo te avisando, hein? Nem tudo são flores. Tem uns espinhozinhos aí no meio do caminho, bem pontiagudos, tá? Que fere mesmo. Então, vai caminhando, começa os probleminhas. Às vezes fica desempregado. Não é isso? E vai embora. São os problemas naturais da vida. E aí, aquele primeiro amor, aquela paixão parece que vai murchando aquilo, né? Vai murchando, vai minguando. Já não se joga mais casaco para ninguém, já não sai mais porta de carro para ninguém, não tem mais flor, não tem mais nada. Tá rindo, irmão? Tô mentindo? Eu tô falando de mim mesmo também, tá? Eu não sou santo do barroco, não. Agora vai mudando. E se a gente não se policiar, se a mulher não cobrar de vez em quando, não vai mais fazer isso não por mim, você fazia antes. E aí Jesus usa isso aí, ó, alegoria, para falar do amor da igreja de Éfeso para com ele. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra no começo da sua conversão? No comecinho? Chegava na igreja ali, a porta fechada. Vou esperar abrir a porta, para Jesus ver que eu estou aqui. Aí hoje a gente chega, né, correndo. Lembra no comecinho? Você orava, passava a noite orando. Jesus, eu quero poder, eu quero ser cheio do teu Espírito. Hoje, se bobear, dorme nem hora. Essas coisinhas, bobinhas, da nossa relação com Cristo, que ele está falando. Antigamente ia dar oferta e escolhia a melhor nota. Não, deixa eu separar aqui a mais novinha para Jesus, que ele merece. Se eu tenho esse dinheiro aqui, porque foi ele que me deu, amém? Hoje, cata aquelas moedinhas lá, bota lá, e está tudo certo, tudo é dinheiro, irmão, tudo é dinheiro. São pequenas coisas que a gente vai deixando de lado, vai abandonando na nossa relação com Cristo, que vai fazendo diferença na nossa vida, na nossa intimidade, na nossa aproximação ou não dele. E Jesus falou isso para a igreja de Éfeso: abandonaste o teu primeiro amor. E isso, irmãos, se a gente for parar para analisar, é muito sério, porque tem que voltar. Para Jesus tem que voltar. E isso não pode também ser confundido com ativismo religioso. O que é ativismo religioso? Você fazer, e o pastor vê que você está fazendo. Essa não deve ser a tua, nem a minha e nem a nossa motivação. Fazer, o pastor vê. É claro que ele vai ver, ele não é cego. Mas a motivação, está entendendo? A motivação, vai fazer por quê? Se vai fazer para quem vê. Então, quando as motivações mudam, passa a ser ativismo religioso. E Jesus também não quer isso. Nós somos crentes ou ativistas? Somos cristãos, irmãos. Então, quando ele fala, ó, deixaste o teu primeiro amor, é aquele amor, aquela gana. Evangelismo, vamos embora. Eu quero ganhar o máximo de alma para Jesus. É o amor que move. Vai fazer coreografia? Faça. Senhor, está aqui, ó. Eu estou fazendo para a glória do teu nome. Todo mundo vai ver, porque ninguém aqui é cego. Mas a tua motivação, que só ele vê, com essas tuas obras. Lembra no comecinho da mensagem? A tua motivação, ela tem que ser autêntica diante do Cordeiro. A nossa motivação, eu não posso querer estar aqui pregando para aparecer. Hoje é meu dia de aparecer. Hoje eu tô que tô. Não, irmão. Apenas um servo. Quem tem e quem vai aparecer é ele, Jesus, o nosso Salvador.
Se for para pregar, que seja para a glória dele. Se for para cantar, para a glória dele. Se for para evangelizar, para a glória dele. Se for fazer coreografia aqui, tocar instrumento, seja o que for, tudo seja para a honra e para a glória do nome dele. É para isso que a igreja existe, é para glorificar a Cristo. Aleluia, irmãos. Pode dar glória a Deus, irmãos, é verdade. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Abra sua Bíblia em Colossenses 3, versículo 17. Louvado seja o nome do Senhor. Colossenses 3, versículo 17. Depois que a gente deu 17, pula para o 23 e 24. Diz assim, ó: e tudo que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Tudo que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para as pessoas, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Você não é servo da PIB do Guarani, não. Isso é só uma placa, irmão. Para de palhaçada. Tu não é servo do pastor Fuli, não, irmão. Tu é servo de Cristo. Ele é um instrumento, é um anjo que Deus botou aqui e deve ser respeitado. Olhe por ele, obedeça a ele, mas tudo que você fizer, faça acima de tudo para honrar o nome do Jesus que deu a vida por você na cruz do Calvário. Se não for assim, está perdendo o seu tempo na igreja. Está perdendo o seu tempo. Não adianta roupa bonitinha, chegar aqui cheiroso, no Avon, na Natura. Se você não tiver focado no Cordeiro, está perdendo o seu tempo na igreja, irmão. Está gastando sapato à toa. Meu Jesus. Irmão. Amém, igreja? Glória a Deus. Toma um pouquinho d'água, tá rápido. O água abençoada, meu Deus. Essa água é uma bênção, vocês não têm noção. A garganta está seca. Oh, glória. Mas Jesus é bom, né? Aleluia. Então Jesus aqui, ele deixa bem claro que nós temos que fazer, né? Tudo para ele. Aleluia. Aí vem mais um pouquinho, Jesus falando assim, ó: lembra-te de onde caíste, arrepende-te e volta às primeiras obras. Apocalipse 2, 5, parte A. Já lembra, vamos ler de novo. 2, 5, Apocalipse 2, 5, parte A. Lembre-se, pois, de onde você caiu, arrependa-se e volte à prática das primeiras obras. Se tem uma coisa difícil, irmão, para todo ser humano, qualquer um, irmão, principalmente sem Jesus, sobre a face da terra, é reconhecer seus erros, irmão. Oh, coisa difícil, irmão. O problema não é você errar, não é eu errar. Claro que se a gente puder não errar, mas a gente erra, a gente falha mesmo, não tem jeito. O grande problema, irmã, é quando a gente não reconhece as coisas erradas que nós fazemos. E olha, irmãos, eu não sei como é que Deus aguenta a gente, irmão. Às vezes eu pergunto: Senhor, como é que o Senhor me aguenta com tanto defeito, Jesus? Mas a graça está ali, ó. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Você não entende, mas está ali a graça, todo dia se renovando. É a minha graça, meu servo. É a minha misericórdia, é o meu amor. A minha graça sobre a tua vida é a minha graça sobre a minha igreja. Aleluia. Lembra-te. Vocês se lembram? Não sei se tem alguém aqui na situação. De repente não tem ninguém, de repente eu estou pegando para mim, né? Mas se você se sente assim meio afastadinho, meio caidinho, fora do plano, você lembra onde você caiu? Faz um exame introspectivo. Enquanto isso, irmão, abre aí 2 Reis 6, do versículo 5 ao 7, enquanto a gente vai pensando, onde foi que eu comecei a minha decadência na fé? Essa pergunta, esse questionamento foi lançado na igreja de Éfeso. Lembra-te, pois, de onde você caiu. 2 Reis 6,
versículo 5 ao 7. Segundo Reis, capítulo 6, versículo 5 ao 7. Aconteceu que enquanto um deles derrubava um tronco, um machado caiu na água. Ele gritou: ai, meu senhor, o machado era emprestado. 6. O homem de Deus perguntou: onde caiu? Ele mostrou-lhe o lugar. Então Eliseu cortou um galho, jogou-o na água naquele lugar e fez o ferro flutuar. Então disse: pegue-o. O homem estendeu a mão e o pegou. Os irmãos essa passagem, né? Eliseu, estavam ali os moços dos profetas, e aí estavam cortando lenha, pegaram ali, né, um machado emprestado, o machado, escorregou, caiu dentro da água. Aí alguém gritou: ai, meu senhor, emprestado, agora eu vou ter que comprar outro. Aí o profeta perguntou: aonde ele caiu? Me leva lá. Aí o profeta chamou: foi aqui, ó, no lugar onde caiu. Aí o profeta jogou um pedaço de madeira, aí fez o machado flutuar. Você está caído? Não importa em que. Particular, ninguém vai apontar dedo para ninguém, tá, irmão? É dentro daquilo que a gente está pregando. Está se sentindo caído? Está sentindo caída? Então lembra-te, pois, de onde caiu. Lá atrás, daquele aborrecimento com o marido, que não foi perdoado até hoje. Está empurrando com a barriga. Aí vem, toma ceia, vem, faz, acontece, mas está magoado. Lembra-te, pois, de onde caíste. Brigou com a mãe, brigou com o pai, não obedece e vai embora. Parece que não está acontecendo nada. E você vai só na decadência espiritual. Aí aquele machado caiu lá, alguém gritou: ai, meu senhor, o que eu faço? Aí Eliseu: me mostra onde o machado caiu. Aí jogou um pedaço de madeira. Ele não fez o machado flutuar sozinho. Talvez você precise de ajuda e não reconhece isso. Um pedacinho de madeira, né? Um irmão, aquele irmãozinho que você não ora por ele, pode orar por você e você vai se levantar. O pastor da sua igreja pode te ajudar. Você já procurou o pastor da sua igreja? Pastor, eu tenho uma coisa para contar para o senhor, não é muito agradável, não, mas eu preciso contar, eu preciso de ajuda. É aquele pedacinho de madeira que jogou. É ajuda, auxílio, para você voltar a flutuar, você voltar à vida. De repente você precisa, porque eu preciso disso, eu preciso de ajuda. Em tudo na vida, eu não faço nada sozinho. Não tem noção, tudo nós precisamos uns dos outros. Não quer contar tua vida para o irmão, para a irmã, beleza, não quer se expor? Procure o seu pastor, procure um homem de Deus. Quando o machado caiu, procuraram quem? Eliseu, homem de Deus. Alguém que vai fazer diferença na sua vida, irmão. Não procura fofoqueiro não, porque senão também vai ficar por aí, ó. Mas procura o pastor, o homem de Deus, que tem a unção de Deus. Ele vai te dar o conselho, ele vai te dar a palavra e vai orar por você e Deus vai te fazer flutuar. Amém, igreja? Então lembra-te, pois, de onde caíste. Lembrou? Próximo passo: arrepende-te. Outra coisa difícil para o ser humano é se arrepender, irmão, do que faz. Aleluia. E essa palavra arrependimento, no Antigo Testamento, no hebraico shuv, significa voltar. Quem é que dirige aqui? Quem é que tem isso? Eu não sei se já aconteceu. Você está dirigindo para um determinado lugar. Até no GPS mesmo acontece isso. Se perde. O GPS jogou você lá para dentro de um lugar que você nunca foi na sua vida. E não era lá, você botou lá a localização, ele te jogou lá, não sei para onde você foi. Quando você vai chegando, não é aqui não, o que você faz? Você continua? Não, eu estou perdido, mas está tudo certo. Eu nunca vi isso. A pessoa está perdida e quando está perdida, como se estivesse tudo tranquilo. Se perdeu, o que você faz? Você para tudo, reconhece, estou perdido, e agora? Tem que voltar. Vai ficar perdido ali, irmão? Tem que voltar, irmão. Para o carro, procura o primeiro retorno, fica ligado, aí volta. Aí pega de novo a estrada certa, senão você nunca vai chegar no seu destino. Essa palavra no Antigo Testamento significa isso. Reconheceu que está na rota errada. Me perdi. Errar é humano, irmãos. Jesus falou isso para a igreja de Éfeso. Para tudo.
deixaste o teu primeiro amor, volta, arrepende-te. Já no Novo Testamento, essa palavra significa renovação de entendimento para uma mudança de dentro para fora. A mudança por fora, ela só vai acontecer se nós tivermos o quê? O arrependimento, o entendimento renovado. Paulo falou isso em Romanos 12. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então, irmãos, quando a gente reconhece que tem alguma coisa errada na nossa rota, quando a gente para, analisa, não é esse caminho que o Senhor quer que eu ande. Eu estou no caminho errado. Tem que voltar, pega o retorno, volta e pega o caminho certo. Você pode dizer amém? Você pode aplaudir o nome do Senhor? Aleluia! Louvado seja Deus. Essas são as críticas. O castigo, Apocalipse 2, versículo 5, parte B. Olha só o que diz. Apocalipse 2, versículo 5. Só a parte de baixo. Se você, igreja de Éfeso, não se arrepender, virei até você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Tem gente que pensa que Jesus é amor. Mas isso é amor. Jesus é amor, né? Só tem promessa de bênção na Bíblia, de prosperidade, de ir para o céu, arrebatamento, né, irmão? Só tem promessa. Ó, irmão, Jesus de vez em quando surpreende. Surpreende. Olha aí que está ensinando. Se você não se arrepender, se você não voltar ao primeiro amor, e olha que Jesus elogiou no começo, tinha boas obras, né, irmão? Jesus elogiou, vocês são firmes na fé. Igreja que estava na época da perseguição das igrejas. Hoje você não sabe nem o que é isso, né? Mas naquela época jogava os crentes por leões. É terrível, irmão. Terrível. E eles mantiveram firme. Eram os crentes firmes, mas frio no amor. Olha como isso é importante para Jesus. Se vocês não se arrependerem, se vocês não voltarem, eu vou tirar o castiçal do seu lugar. Pergunta assim, irmão Zé Carlos, onde é que está a igreja de Éfeso ontem? Pergunta. Você sabe? Nem eu. Não existe mais. Aproximadamente no 4º século depois de Cristo, a igreja foi deixando de existir, foi esfriando, vieram as guerras, as invasões romanas, né? A infestação das falsas religiões, seitas hereges que invadiram Éfeso, e a igreja foi sucumbindo, já estava fria no amor. Não aguentou, irmão. Fechou as portas. Aí eu pergunto a você, aonde está a igreja de Éfeso hoje? Aí eu pergunto, foi falta de aviso? Tinha coisas boas lá. Jesus falou isso logo no começo. Ele sabe o que a gente faz para ele. Ele conhece o nosso lado bom, nossas qualidades, nossas potencialidades estão diante dos olhos dele. Mas ele não vai passar a mão na cabeça de ninguém, irmão. Olha, esse Jesus que nós servimos, irmão, fique alerta, porque ele não passa a mão na cabeça de ninguém, irmão. Ah, seu pastor, eu sou seminarista José Carlos. Deixa Carlos. Se você não se arrepender, se você não se converter, se você não abandonar essas práticas erradas, você vai perder a tua posição de autoridade. E a igreja perdeu. Uma vergonha isso, irmão. Uma vergonha você passar na porta de uma igreja que está fechada. Por quê? Ninguém tem resposta para isso. Éfeso tinha a resposta. E hoje nós somos alertados pelo Senhor a reviver o primeiro amor, a voltar à prática das primeiras obras, para não perder a nossa autoridade diante da sociedade. Às vezes a porta não fecha, mas você não é mais reconhecido, a igreja não é mais reconhecida como nada, ninguém respeita. Então, irmãos, é muito sério, irmãos. Quando eu falei com os irmãos, a irmã orou aqui, parece que a irmã estava lá vendo, como Deus confronta a gente quando está preparando a mensagem. Deus vai falando coisas e você, nossa, Senhor, eu vou falar isso na igreja. Vai. Eu não te chamei para falar o que você quer, e nem o que eles querem ouvir, mas o que está na minha palavra. Aleluia. Aí, para não ficar
tão assim esse clima aqui, tá um clima, vocês vão tão, ai meu Deus do céu, não vai arrancar o casal. Tem uma promessa. Respira assim, ó. Aliviado. Tem uma promessa. Apocalipse 2, versículo 7. Para a gente encerrar. Versículo 7. Quem tem ouvidos? Isso é para quem tem ouvidos, tá? Ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de se alimentar da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Traduzindo, vida eterna. Tem coisa melhor que isso? Não tem Disneylândia, não tem passeio, não tem nada disso. É tudo conversa fiada, irmão. Tira onda, eu sempre falo isso, irmão. Oportunidades que me dá, eu sempre falo isso. Tem gente que acha que tirar onda é viajar para Disney. Pô, legal, se um dia eu puder, eu vou também levar a esposa, as crianças, beleza, né? Mas tem gente que pensa que tirar onda é botar um relógio de 100 mil no pulso, é encostar uma Land Rover na porta ali, né? Andar de rampage, pá, isso é tô tirando onda. Irmão, tirar onda para o cristão verdadeiro é ter o nome escrito aonde? No livro da vida. Jesus falou isso para o seu discípulo. Já está feito, ele saiu para fazer a obra. E minha filha, foi uma coisa terrível. Pegaram a palavra, teve conversão, expulsaram o demônio, foi uma coisa tremenda. Aí Jesus falou: vocês estão felizes por causa disso? Alegrai-vos antes, porque o vosso nome está escrito no céu. Não tem onda melhor que essa, minha irmã, porque tudo que você está vendo no mundo vai passar. E o mundo passa e as suas concupiscências, mas aquele que faz, aquela que faz, a igreja que faz a vontade do Senhor, essa permanecerá para sempre. Deus abençoe a nossa igreja. Fique de pé. Vamos agradecer a Deus? Não sei se seria possível, se seria pedir demais. Os irmãos da equipe de louvor poderiam louvar aquele louvor. Eu quero voltar. Nem sei se tem condição. Se não tiver, não vou ficar sentado. Só para a gente poder fechar a benção. Amém, minha irmã? Muito obrigado. Eu já vou me encaminhando, tá? Passa o microfone para quem? A nossa irmã, né? Deus abençoe. Muito obrigado, tá, minha irmã? Deus abençoe a igreja. Muito obrigado pela paciência de vocês de me ouvir, né? Muito obrigado. Deus abençoe a todos. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos, valores, eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos, valores, eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu
fechados, ora, o Espírito Santo ainda está trabalhando. Desde o começo do culto até o último amém, o Espírito Santo está trabalhando. Essa palavra que nós trouxemos nessa noite, ela não é minha, do irmão José Carlos, não tem nada para dar para ninguém. É a palavra de Deus, irmãos, que ela flui através de nós. Então quem falou com você foi o Espírito Santo. Sempre assim, o Espírito Santo falou com você aí, onde você está. Se tiver alguém que ainda não aceitou Jesus nessa noite, veja bem, talvez você goste de vir, já veio, já visitou, mas não assumiu ainda um compromisso com Deus. Se você quiser hoje aqui fazer a sua pública profissão de fé e reconhecer Jesus como seu Salvador, a oportunidade está aberta. Se você quiser vir aqui, ou alguém que de repente quer se reconciliar, sente que precisa reacender o primeiro amor, se quiser vir à frente, vamos estar orando por você também. Amém? O Espírito Santo, ele possa continuar falando. Quando você sair daquela porta para fora, durante a semana, Deus vai continuar falando com você essa palavra, te confrontando, te convidando, te alertando e te prometendo que se você, se eu, se nós, a igreja do Guarani, permanecer fiel no primeiro amor, nós vamos comer do fruto da árvore da vida, que está no centro do paraíso de Deus. Amém? Deus abençoe a sua igreja. Passa a palavra para a nossa irmã em nome de Jesus. Muito obrigado, irmã, por essa oportunidade. Amém. Glória a Deus, louvado e agradecido seja o nome do Senhor, amém? Podeis descer, obrigada, amém? Poder sentar, irmãos. Nosso pastor hoje, ele não está conosco, né? Ele teve, né? Mas teve que, hoje ele está pregando aqui no Vale de Bênção, né? Está pregando aqui no Vale de Bênção, que Deus continue abençoando a vida do nosso pastor, amém? E nós gostaríamos, sim, o pastor preparou uma lembrancinha para todo aquele que teve aqui no nosso período de 21 dias, né, de oração e jejum, né? Então o pastor fez uma lembrancinha, agradecendo cada um. Então você que veio um dia, vem aqui na frente, por favor. Eu só vi um dia, só deu para mim vir um dia. Vem aqui na frente. Você que veio 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias, 6 dias. Irmã, consegui fazer 21. Venham aqui na frente, em nome de Jesus. Amém? Isso. Carol esteve aqui também, pode estar aqui na frente, que eu lhe vi, intercedendo ao nosso Deus. Todo você, visitante que esteve aqui no período da oração, vem aqui na frente também. Todos que vieram aqui. Pastor, uma lembrancinha de agradecimento, né? E nós vamos ter mais, irmãos. Deus tem trabalhado de uma maneira tremenda no meio de nós. Ele tem agido. E esse 21 dias de oração fez um movimento nos nossos corações, na nossa casa. E ainda tem muito mais para fazer. Amém? Então é um agradecimento por você ter tido aqui nesses dias. A irmã não está presa. Pois é. Glória a Deus. Deus seja louvado e glorificado por todas as coisas que Ele faz nas nossas vidas. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Deus é bom em todo tempo. Amém, irmã. Deus abençoe. Amém. Eu vou estar fazendo uma oração, irmão, agradecendo por esse momento. Depois a gente vai sentar. Nossas crianças ainda estão presas lá em cima. Irmã Natália provavelmente vai descer para fazer anúncio. Se não fizer, nós vamos fazer para dar continuidade.
Amém. Pai, nós te agradecemos, ó Pai, e glorificamos o teu nome, ó Deus, por esse 21 dias, ó Senhor, onde o Senhor esteve conosco, ó Pai, onde o Senhor falou no particular, onde o Senhor deu revelações, ó Pai, onde o Senhor falou através de sonhos, ó Deus, onde o Senhor mostrou, Senhor, situações, ó Pai, onde o Senhor mostrou, ó Deus, que o Senhor é conosco, Pai, e com essa palavra, Deus, agora que veio, ó Deus, o Senhor tem mostrado que o Senhor está conosco todos os dias, que o Senhor, Deus amado, tem derramado a tua bênção, e o Senhor tem mostrado, ó Deus, que o Senhor quer de nós. Então nós te pedimos, ó Pai, que todo movimento que foi feito de oração, ó Deus, que não cesse, ó Pai, mas que continue todos os dias nos nossos lares, ó Pai, que nós venhamos ser movidos pelo seu Santo Espírito, ó Deus, para orar, ó Deus, pela nossa comunhão, para orar, ó Deus, pela nossa unidade, para orar, ó Deus, pelos frutos do teu Santo Espírito, para orar, ó Deus, para que cada vez mais e mais nós venhamos ser cheios do seu Santo Espírito. Deus, nós temos pedido, Senhor, nessa semana, ó Deus, oração, Deus, arrependimento de pecados, Senhor, nós te pedimos, Senhor, perdoa os nossos pecados, ó Deus, age no nosso meio, Deus, com poder e autoridade, Deus, nós te pedimos pela família, nós te pedimos, ó Deus, pelas crianças, nós pedimos, ó Deus, pelos nossos ministérios, ó Deus, e nós te pedimos pela nossa comunidade, nós pedimos, ó Deus, clamamos pela nossa igreja, pela nossa membresia, ó Pai, e tens vindo, ó Deus, orações constantes, e a tua palavra diz, Senhor, buscar-me-ei e me acharei, quando me buscarem de todo o teu coração. A tua palavra diz, Senhor, batei na porta e eu abrirei. Deus, então, em nome de Jesus, Pai, nós pedimos, Senhor, assim como esse povo, ó Deus, que tem clamado pelo teu nome neste lugar, nós te pedimos que o Senhor continue falando conosco, Pai. Eis aí, ó Deus, a tua igreja que te busca, ó Senhor. Então, em nome de Jesus, a tua palavra diz, Senhor, que os seus braços não estão encolhidos, ó Deus, mas antes vai tocar, ó Deus. A tua palavra diz também, Senhor, que os seus ouvidos não estão tampados à oração, ó Deus, que é feita neste lugar. Então, em nome de Jesus, Pai, responde nas nossas orações, responde ao nosso clamor, no seu tempo, segundo a tua vontade, ó Deus, nos ensine a ter a voz sensível ao Espírito Santo, Pai, em nome de Jesus. Em particular, o teu servo, o pastor Fuli, tem te feito perguntas, tem te orado, tem te buscado na madrugada. Nós te clamamos, ó Pai, age em favor do teu servo, ó Deus, e opera maravilhas neste lugar, porque o coração dele arde, ó Deus, para que vê esse lugar, ó Deus, cheio de pessoas rendidas no seu Santo Espírito. Foi para isso que o Senhor nos chamaste, ó Pai, para o ID. Então age, Senhor, em nome de Jesus no nosso meio, ó Pai, opera maravilhas, para que todos vejam, ó Pai, que o Senhor faz proeza no meio de nós, ó Pai, em nome de Jesus, Pai, para a glória do teu nome, ó Deus, que nós te buscamos, ó Pai, não é por nada, Senhor, nem por ninguém, mas pela glória do teu nome neste lugar, Pai. Então, em nome de Jesus, Pai, faz um movimento nas nossas famílias, ó Deus. Opera, Senhor, para a glória do teu nome, no nome santo de Jesus. Muito obrigado, ó Deus, por esses 21 dias de jejum, ó Deus, onde uns ou outros, ó Pai, pararam para jejuar um dia, 2 dias, 21 dias, ó Pai. Tu conhece cada um, a tua palavra acabou de dizer, ó Pai, que o Senhor conhece as nossas obras. Então, em nome de Jesus, Pai, recompensa segundo o teu querer, a tua vontade, Senhor, para a glória do teu nome, no nome santo de Jesus. Amém. Podeis assentar, as palmas louvam nosso Deus. Amém. Irmão, vamos estar fazendo um anúncios, tá? E aguardar que as crianças devem estar se preparando para descer, então a gente vai lá buscar elas, tá? No sábado agora, quarta-feira a gente tem nossa oração, tem nossa palavra, tá? Nosso culto, que começa às 19h30, tá? No sábado nós temos oração aqui. E também nós temos também o café amargo na casa da irmã Daniele. Para as MCM, café amargo na casa da irmã Daniele. Amém?
Tem mais algum anúncio, irmãos, que eu não lembre? Ah, o Cine Pipoca. Cine Pipoca, que dia que é? Dia 26 nós temos o Cine Pipoca, tá bom? E hoje nós não temos cantina. Que peninha, né? Hoje não, a irmã tá ali, não tem a cantina dela que é maravilhosa, tá? Então, irmãos, com a oração silenciosa, tá? Estamos terminados. Para a glória de Deus, continue em oração, continue buscando, continue em jejum, porque Deus é maravilhoso e faz proeza no meio de nós. Amém? Com a oração silenciosa está terminada.